Ao redor do mundo, bilhões se inspiram na vida de um único homem. Abraão, reverenciado como o pai da fé, embarcou em uma jornada que continua a moldar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sua crença inabalável em Deus, mesmo quando testada, permanece como um testemunho da força duradoura da fé. A jornada de Abraão começou na antiga Mesopotâmia, numa cidade mergulhada na idolatria. Deus ordenou que ele deixasse para trás sua terra natal, sua família e tudo o que lhe era familiar para embarcar numa jornada perigosa, rumo a uma terra desconhecida. Movido por uma fé inabalável, Abraão atendeu ao chamado sem hesitar. Sua vida serve como um poderoso lembrete de que a fé muitas vezes exige sacrifício. A disposição de Abraão em se render à vontade de Deus, mesmo diante da incerteza, permanece como um farol para pessoas de todas as fés. Os primeiros anos da vida de Abraão foram passados em Ur, uma cidade movimentada na Mesopotâmia. O livro de Gênesis nos diz: Disse o Senhor a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Deixando para trás o conforto familiar de sua terra natal, Abraão embarcou em uma jornada árdua rumo ao oeste. Ele levou consigo sua esposa, Sara, seu sobrinho Ló e seus seguidores, aventurando-se no vasto deserto. Sua jornada não foi apenas uma migração física, foi uma odisseia espiritual. A cada passo, ele se aproximava do cumprimento da promessa de Deus. Eles enfrentaram sol escaldante, ventos cortantes e a ameaça constante de bandidos e animais selvagens. No entanto, em meio a tudo isso, a fé de Abraão permaneceu inabalável. O Alcorão descreve Abraão como um homem de verdade, um profeta. Alcorão 19:41. A jornada de Abraão destaca a importância de nos submetermos à vontade de Deus, mesmo quando isso exige grande sacrifício. A jornada de Abraão não foi isenta de provações. Ele enfrentou fome, conflitos e momentos de dúvida. No entanto, ele nunca vacilou em seu compromisso com Deus. Um de seus desafios mais difíceis envolveu sua esposa, Sara, que não conseguia conceber um filho. Apesar de sua idade avançada, Deus prometeu a Abraão que ele se tornaria pai de uma grande nação. Anos se transformaram em décadas, mas Sara permaneceu sem filhos. O nascimento de seu filho, Isaque, foi nada menos que um milagre. A chegada de Isaque trouxe uma alegria imensurável a Abraão e Sara. No entanto, sua alegria seria testada de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. A Torá relata o mandamento de Deus a Abraão: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Gênesis 22:2. A ordem para sacrificar Isaque abalou Abraão profundamente. Este era o filho que ele esperou a vida inteira, o filho da promessa. No entanto, Abraão escolheu confiar no plano de Deus, mesmo quando parecia incompreensível. Ele viajou para a montanha designada, Isaque, ao seu lado, carregando a lenha para o sacrifício. Quando Isaque perguntou sobre o cordeiro para a oferenda, Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22:8. Quando Abraão se preparava para realizar o inimaginável, um anjo do Senhor interveio, impedindo sua mão. Não faça mal ao menino, ordenou o anjo. Gênesis 22:12. Deus proveu um carneiro preso num arbusto como sacrifício substituto, poupando a vida de Isaque. Este momento comovente reafirmou a misericórdia de Deus e destacou o profundo vínculo entre fé e obediência. O sacrifício de Isaque é uma pedra angular das fés abraâmicas, lembrando-nos de que a fé muitas vezes exige que enfrentemos nossos medos mais profundos. A história de Abraão é um testemunho da aliança duradoura entre Deus e a humanidade. Após o sacrifício de Isaque,
Deus renovou sua aliança com Abraão, prometendo-lhe inúmeros descendentes e uma terra onde manava leite e mel. Esta aliança tornou-se o fundamento do legado de Abraão, moldando a paisagem religiosa por milênios. Deus declarou: abençoarei você grandemente e multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Gênesis 22, 17 e 18. A fé de Abraão, testada e refinada através de provações, tornou-se a base sobre a qual ele construiu uma nação. Ele é reverenciado como o pai dos israelitas, seus descendentes tornando-se os herdeiros da aliança. O Alcorão fala do legado de Abraão, afirmando: e nós lhe demos Isaque e Jacó, e concedemos aos seus descendentes a profecia e as escrituras. Alcorão 29 e 27. O impacto de Abraão no desenvolvimento do monoteísmo é imensurável. Ele é reverenciado como uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo. No judaísmo, Abraão é homenageado como o primeiro patriarca, aquele que reconheceu e adorou o único Deus verdadeiro. O cristianismo vê Abraão como um modelo de fé, sua crença inabalável em Deus, prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: considerem Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4:3. O Islã tem Abraão em alta estima, reconhecendo-o como um profeta e um mensageiro de Deus. Ele é visto como um modelo de submissão à vontade de Deus, seu monoteísmo inabalável sendo uma pedra angular da crença islâmica. Acredita-se que a Caaba, o local mais sagrado do Islã, tenha sido construída por Abraão e seu filho Ismael. Milênios após sua época, o legado de Abraão continua a ressoar profundamente dentro das comunidades de fé e além. Sua história transcende fronteiras culturais e religiosas, oferecendo lições atemporais sobre fé, coragem e a importância de confiar em um poder maior do que nós mesmos. A jornada de Abraão nos lembra de que a fé não é uma crença passiva, mas um compromisso ativo. Sua disposição em seguir o chamado de Deus, mesmo quando isso o levou a territórios desconhecidos, nos encoraja a abraçar os desafios e incertezas da vida com coragem e convicção. Num mundo frequentemente dividido por diferenças religiosas e culturais, a história de Abraão serve como um poderoso lembrete de nossa humanidade compartilhada. Ele permanece como um patriarca para bilhões, seu legado um testemunho do poder unificador da fé. A vida de Abraão, repleta de triunfo e tribulação, oferece uma mensagem atemporal de fé, esperança e o poder duradouro do espírito humano. Sua crença inabalável em Deus, sua disposição ao sacrifício e seu compromisso em construir um legado de fé continuam a nos inspirar e desafiar hoje. Sua história nos lembra de que a fé não é um destino, mas uma jornada, um caminho repleto de desafios e recompensas. À medida que navegamos pelas complexidades do mundo moderno, a história de Abraão serve como um farol de luz, guiando-nos em direção a uma compreensão mais profunda da fé e seu poder transformador. Seu legado nos encoraja a viver vidas definidas por propósito, integridade e uma crença inabalável em algo maior do que nós mesmos. Que sua história continue a inspirar gerações vindouras, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé tem o poder de iluminar nosso caminho e nos guiar em direção a um futuro mais brilhante.